Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e hoje a gente chegou no quarto episódio da minissérie Fazendo um Bolo do Começo ao Fim com o bolo da Turma da Mônica. E no vídeo de hoje nós vamos fazer o alisamento desse bolo com ganache e cobrir este bolo com pasta americana. Se você ainda não viu os 3 primeiros episódios dessa minissérie, eu sugiro que você vá ver para você entender a continuidade do que a gente está fazendo no episódio de hoje. Nós já fizemos a massa, os recheios, a calda, montamos o bolo e fizemos o ganache para a blindagem. E neste vídeo nós vamos passar para o processo de alisamento desse bolo com o ganache de blindagem e depois a gente vai cobrir esse bolo com pasta americana. E para isso a gente vai desenformar o nosso bolo que estava na geladeira, colocá-lo sobre o tabuleiro que nós vamos utilizar para decorar esse bolo e vamos colocar este bolo sobre uma bailarina. Uma bailarina é aquele prato giratório que também auxilia no processo de alisamento do nosso bolo. E aí a gente vai começar alisando esse bolo, colocando o ganache sobre o bolo numa textura um pouco mais cremosa, um pouco mais fluida, para que a gente possa passar a primeira camada de ganache nesse bolo, que é a camada onde a gente apenas, digamos assim, sela todo o bolo, cobrindo todas as laterais e a superfície com o ganache, porém ainda sem se preocupar com o nivelamento. Então essa é uma primeira camada mais fina para a gente selar o bolo, onde a gente usa uma textura mais fluida do nosso ganache e espalha com a espátula angulada. Feita essa primeira camada, ela vai começar levemente a ir secando e a gente vai fazer a segunda camada, que é uma camada com ganache um pouco mais rígido, um pouco mais pastoso, porém ainda possível de ser espalhado. E essa camada ela é bem mais grossa, propositalmente, porque a gente vai passar retirando os excessos depois. Então não é que toda essa quantidade de ganache absurda vai ficar no bolo, sim, a gente vai colocar tudo isso de creme para depois a gente retirar com aquela espátula reta. Então a gente também coloca sobre toda a lateral do bolo uma quantidade bem grande de ganache e aí a gente passa a espátula reta, retirando os excessos, sempre tomando cuidado para que a espátula esteja encostando 100% no tabuleiro, porque isso permite que a lateral do nosso bolo também fique reta. Se a sua espátula estiver fazendo isso ou isso, o seu bolo não vai conseguir ficar 100% nivelado. Então, sempre encostando inteira no tabuleiro, você vai raspando com cuidado, sem fazer muita pressão para dentro, e sim uma pressão maior um pouco para baixo, só para você se certificar de que ela está encostando no tabuleiro, e vai puxando esse ganache da lateral toda. E aí você vai perceber que em alguns lugares o bolo já fica liso, em alguns lugares ficam alguns vãos, você consegue encostando a espátula no bolo, você consegue ver aonde tem buraco, aonde ainda está desnivelado e aonde você precisa colocar mais ganache para passar essa espátula de novo e nivelar. Então essa é uma etapa que pode durar aí algumas vezes, porque você vai colocando ganache, retirando os excessos, vendo onde tem falha, coloca ganache, retira os excessos, até a sua lateral do bolo estar 100% nivelada.
Depois que a lateral do bolo já está retinha, a gente para de mexer na lateral, o bolo vai secando. Enquanto a gente está fazendo esse processo, o ganache aos poucos vai secando e você pode perceber que sobe uma rebarba bem grande de chocolate na parte superior do bolo. E é essa rebarba que a gente vai retirar usando o estilete. É importante que nessa hora o ganache ali inteiro já esteja seco, não pode estar cremoso. Se estiver cremoso, não dá para fazer isso que a gente vai fazer aqui agora. Provavelmente ele já vai estar seco, porque esse ganache ele vai endurecendo bastante rápido depois que ele está pastoso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai esquentar a lâmina do nosso estilete na boca do fogão ou no maçarico e a gente vai cortar aquelas rebarbas do topo do nosso bolo com o estilete, para depois então com a espátula nivelar o que precisar ser nivelado, acertar o que precisar ser acertado, para o nosso bolo ficar bem retinho. Essa parte com o estilete ajuda a gente a formar uma quina bem retinha entre a superfície e a lateral, e é por isso que eu gosto de fazer esse processo. Depois nosso bolo está 100% nivelado, 100% acertadinho, o ganache já bem sequinho, a parte de blindagem do nosso bolo já está pronta para receber a pasta americana. E esse bolo a gente vai cobrir com a pasta americana amarela para compor aí a temática da nossa decoração que vai ser feita na semana que vem. Então, para cobrir este bolo a gente vai precisar de pasta americana. E muita gente me pergunta, mas qual pasta americana eu uso? Qual pasta é melhor? Qual uma receita boa? Aqui nesse canal eu já ensinei uma receita de pasta diferente, uma pasta de marshmallow, que tem características e uma textura bastante peculiar e bastante interessante, que é possível ser feito para cobrir um bolo. Caso você queira utilizar uma pasta americana tradicional, você pode utilizar uma das marcas que o mercado oferece hoje em dia. Se você me pergunta qual marca eu gosto mais, eu consigo te dizer 2 nomes de marcas de pasta americana, dos quais eu já utilizei e eu acho vantajoso de alguma forma. Lembrando que cada pasta tem a sua textura, tem a sua maleabilidade diferente da outra, às vezes uma é mais porosa, uma é mais lisinha, uma é mais elástica, outras nem tanto, então você tem que saber entender como cada pasta funciona para trabalhar. Não posso falar de todas as marcas, porque nunca usei todas, mas os 2 nomes que eu posso citar aqui são a Arcolor e a Mix, que são 2 marcas de pasta do mercado muito boas para se utilizar. E aqui, para a gente cobrir esse bolo, a quantidade de pasta também é uma coisa que pode variar, mas em geral para um bolo de 15 centímetros a quantidade que fica no bolo depois de coberto é por volta de 500, 600 gramas dependendo da espessura, só que na hora de cobrir você precisa de uma quantidade maior. Aqui no vídeo eu estou utilizando 800 gramas de pasta, uma bolinha de pasta, para cobrir o bolo. Só que depois disso vai ter a rebarba, você vai tirar uma parte e vai guardar, então o bolo vai ter um pouco menos, tá? Mas se você não tem tanta segurança de utilizar poucas quantidades de pasta para abrir e cobrir o bolo, você pode utilizar uma quantidade maior, tira as rebarbas, guarda aquilo que sobrar para utilizar para outra coisa. Lembrando que quanto mais reto está o seu bolo, mais fino você consegue pôr a pasta. Porém, é preciso tomar cuidado com essa espessura para que você não coloque uma pasta tão fina que você consiga ver por baixo a tonalidade mais escura do ganache, tá? Em casos onde você vai ter uma pasta muito clara e também de espessura muito fina, talvez seja interessante você alisar o bolo com o ganache branco. Porém, nada impede também que você coloque uma camada um pouquinho mais grossa para que você não tenha essa transparência tão grande. E um bolo, quanto menos reto ele tiver, quanto mais defeitos ele tiver, é mais interessante que a camada seja um pouquinho mais grossa para você tentar minimizar essa aparência não tão reta quando o seu bolo estiver coberto. Para cobrir este bolo, nós vamos abrir a pasta sobre a mesa. Sobre a mesa eu vou colocar um pouquinho de amido de milho e sobre a pasta também. Pode ser açúcar impalpável, não tem problema, inclusive as 2 coisas podem ser usadas para você untar a mesa, para você untar as suas mãos. Porém, a diferença entre as 2 é que o açúcar ele é um pouco mais grosso, porém ele resseca menos a pasta. O amido de milho ele é mais fino, porém ele resseca um pouco mais a pasta. Aqui eu estou utilizando o amido de milho, você pode usar qual você preferir. E aí a gente vai abrir a massa com um rolo de pasta, de massa, e a gente vai abrir primeiro em um sentido assim, vertical, e a gente vai abrir isso até a nossa pasta começar a ficar levemente ovalada. Quando ela começar a ficar muito ovalada, a gente para de abrir,
vira essa pasta 90 graus, ela vai ficar de comprido na nossa frente e a gente vai começar a abrir novamente. A hora que essa pasta ela vai começar a ficar mais arredondada, porque você vai acertar o formato. A hora que ela passar de redondo para ovalada novamente, você para de abrir, vira essa pasta novamente e vai abrir no outro sentido, para que a gente sempre mantenha um formato mais arredondado da pasta e não tão disforme. Então sempre começa com pedaços de pasta já no formato redondinho, abre ele, quando ele começar a ficar muito comprido, vira essa pasta, abre no outro sentido, ela vai começar a igualar o tamanho, ficar mais arredondada. A hora que ela começar a passar de arredondado para ovalado, você para e vira, e você vai fazendo esse processo até a pasta ficar do tamanho que você precisa para cobrir o bolo. Lembrando que cada bolo de cada tamanho vai usar um tamanho de pasta diferente. Isso conta não só o diâmetro, como também a altura. Um bolo de 15 centímetros com 10 centímetros de altura vai ter um tamanho de pasta menor do que um bolo de 15 centímetros de diâmetro, porém com 15 centímetros de altura. Então sempre fazer a continha aí para ver quanto de pasta você precisa para cobrir cada tamanho de bolo com a sua determinada altura. Sobre o bolo com ganache, a gente vai passar uma fina camada de gel de brilho ou cola de CMC ou água para a gente poder aderir à pasta americana que a gente vai cobrir agora. E aí eu gosto de cobrir o bolo enrolando a pasta no rolo e depois desenrolando essa pasta sobre o bolo, tá? Tem gente que gosta de pegar a pasta assim e colocar, eu gosto de enrolar. Só lembra que se você for fazer enrolando no rolo como eu faço, a sua pasta tem que estar levemente untada para que uma pasta não grude na outra e depois você não consiga desenrolar. E aí depois não tem segredo, é só você desenrolar a pasta sobre o bolo, tomando cuidado para que ela esteja o mais centralizada possível, porque se você colocar a pasta muito para um lado, vai faltar pasta para cobrir o outro lado e vice-versa. Então sempre tomar cuidado para ela estar bem centralizadazinha, para que isso cubra o bolo direitinho. E aí depois de feito isso, a gente vai começar o processo de alisamento do bolo com os alisadores. Aqui eu estou utilizando 2 alisadores de acrílico. Se você não tiver ou não achar, pode ser um alisador normal de plástico que a gente encontra para comprar. Por que eu uso de acrílico? Primeiro, porque eles são maiores e pegam a lateral inteira do bolo. E segundo, porque eles alisam muito bem e eu consigo ver, por eles serem transparentes, como eu estou fazendo a quina desse bolo que eu vou fazer aqui agora. Então primeiro a gente sempre alisa o topo do bolo para a gente expulsar qualquer possível bolha de ar que tem ali para as laterais, e em seguida a gente vai cobrindo a lateral, sempre começando ali por cima, dando a volta inteira. Nunca cobre só um lado de cima a baixo e aí depois vai, porque você vai acabar formando dobras muito grandes. Então sempre vai cobrindo a parte de cima na lateral inteira, depois vai descendo mais para o meio a lateral inteira, até você chegar lá embaixo. E aí é muito importante você tomar cuidado para não puxar essa pasta, para que ela não rasgue na quina, principalmente quando o bolo é muito quinado. Se você puxa muito essa pasta para baixo, ela tende a rachar ali entre a lateral e o topo. Então você vai colando com o seu dedo, com a sua mão, a pasta na lateral do bolo, sem puxar muito para baixo para não rachar. E aí depois que você cobre toda a lateral do bolo, você corta a rebarba que tem ali embaixo e alisa com os alisadores, alisando bem a lateral, o topo, e para formar a quina a gente pega um alisador sobre o bolo, um alisador na lateral do bolo e um alisador de cima empurra a pasta para frente, enquanto que esse alisador que está na lateral não permite que o alisador vá para frente. Isso vai moldando a pasta naquele formato mais pontudinho. Lembrando que essa etapa não é uma etapa necessária, não é uma etapa que é obrigatória. Todos os bolos não precisam ser quinados. Isso é uma etapa é uma questão estética do bolo que você pode escolher fazer ou não, tá? Inclusive isso pode até interferir no seu processo de alisamento com o ganache. O bolo bem quinado com o ganache permite que você deixe um bolo bem quinado com a pasta americana. Porém, se a sua intenção não é deixar um bolo bem quinado com a pasta americana, você não precisa deixar um bolo bem quinado com o ganache. Você pode passar o ganache no bolo para deixar ele mais estruturado, para deixar as laterais retas e o topo reto, mas aquela quina entre a lateral e o topo não precisa ser tão perfeita assim, caso não seja a sua intenção deixar o bolo 100% reto. O que é interessante também, uma dica é que quando você vai fazer um bolo de andares, onde você tem andares verdadeiros e falsos, é que todos os andares se pareçam
iguais. Por mais que a gente tenha andares de isopor e andares de bolo, se você for fazer todos sem quina, você tem que fazer todos sem quina, inclusive o bolo verdadeiro e inclusive os isopores. E eles parecerem todos iguais e você não conseguir perceber exatamente onde é que está cada bolo. Se você for fazer todos com quina, você vai fazer todos os bolos de isopor com quina e também vai fazer o bolo verdadeiro com quina. Porque se você faz um bolo muito diferente do outro, fica destoante a diferença e não fica tão legal na composição. A não ser que seja uma composição de bolos de andar, onde tem um andar de um jeito, um andar de outro, um andar de um jeito, um andar de outro. O importante é ter um conceito por trás, né? Uma leitura específica do que você está fazendo e não ficar só, tipo, 5 andares de isopores perfeitos, quadradinhos e um andar de bolo um pouco mais arredondadinho. Seria interessante que todos estivessem arredondadinhos para que a gente não percebesse tanta diferença e deixasse o bolo com uma estética mais legal. E depois de coberto e alisado esse bolo, a gente vai fazer um detalhe na lateral dele que vai compor a nossa decoração. A gente vai fazer poás de glacê real branco. E para isso eu vou utilizar um marcador de plástico quadrado para a gente marcar na lateral a posição dos nossos poás antes de fazer a decoração. Isso ajuda com que todas as pontinhas de glacê fiquem posicionadas de forma muito geométrica, sem ficar uma mais distante da outra. Isso é muito legal, caso você tenha para utilizar, isso facilita muito o trabalho. Caso você não tenha, você consegue sim previamente marcar no bolo onde é que você vai colocar cada poá, porém dessa forma demora muito mais tempo. Então eu vou utilizar esse marcador e vou marcar o redor do bolo inteiro antes de aplicar o glacê real. O glacê real que eu vou utilizar aqui nesse vídeo é um glacê real pronto, o pó pronto para bater. O que é o glacê real originalmente? É um creme que é feito a partir de clara de ovos, açúcar de confeiteiro e limão. O limão ajuda a estabilizar a mistura por conta do ácido cítrico, enfim. Só que hoje em dia a gente tem o pó pronto para glacê real, que é um preparo de 1 kg onde já vem misturado as claras em pó, o açúcar e estabilizantes na mistura. Tá? Eu sempre defendo aqui a gente utilizar os melhores ingredientes mais selecionados para a gente obter melhor qualidade de sabor. Porém, em alguns casos onde o resultado final de um creme como o glacê real pronto consegue ser muito semelhante ao feito em casa e a sua durabilidade é maior, eu consigo sim optar por utilizá-lo, por isso que eu opto por utilizar o glacê real já pré-pronto, pó pronto para ser batido na batedeira apenas com água, porque ele tem uma durabilidade muito mais alta e o resultado final dele também é muito bom. E não é que o glacê real vai ser o recheio do nosso bolo, né? Ele é apenas um detalhe de decoração no nosso bolo que não vai criar tanta diferença assim entre um glacê real feito em casa e um glacê real pronto. E aqui a gente vai fazer com o bico número 1 pequenas pontinhas na lateral inteira do bolo, exatamente na marcação dos poás. Isso aqui, quando a gente começa a entrar em decoração e acabamento, é 100% opcional. A decoração, por mais que a gente goste de ver vários tipos de decoração sendo feitas para ver como foi feito, a gente pode muito bem utilizar aquilo como referência e criar coisas novas em cima. Então aqui é só uma ideia de decoração, de cor, de composição, para que você possa ver as técnicas que eu utilizei para fazer esse bolo e poder criar em cima de outras coisas. Você não necessariamente precisa aplicar as técnicas fazendo exatamente a mesma decoração, você pode fazer isso, mas você pode muito bem criar coisas novas e é o que eu gosto de encorajar vocês a fazerem, porque essa é a grande sacada da confeitaria, é você entender que ela é feita de técnicas e aí com essas técnicas você consegue criar coisas novas, tanto dentro da parte de massas, recheios, a parte quente da confeitaria, quanto na parte técnica de decoração, de ideias e tudo mais. Tudo isso é embasado em técnicas e a partir das técnicas a gente consegue criar diversas decorações e diversos bolos e aqui não seria diferente. Então, mais uma vez, essa é uma sugestão de como fazer essa decoração e mostrar para vocês quais as técnicas que eu estou utilizando. Na semana que vem eu vou mostrar para você como que a gente vai fazer a modelagem 2D da Mônica sobre esse bolo e vamos fazer também uma modelagem do logo, né, com o nome da Mônica para ser colado na lateral deste bolo. Decoração na qual você já viu aí no vídeo de hoje, que já estava coladinho, mas eu só vou mostrar para você como que eu fiz na semana que vem, porque eu dividi os vídeos de uma forma um pouco mais cronológica
porém eu vou mostrar para você como fazer isso tudinho de modelagem, de decoração na semana que vem. Então se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Ativa o sininho aqui em cima para o YouTube te avisar toda vez que eu soltar um vídeo novo aqui no canal e a gente se vê na semana que vem, quarta-feira ao meio-dia, com o 5º e último episódio dessa minissérie, fazendo um bolo do começo ao fim. Até lá!